Fala aí, galera. Galera, outro vídeo mais do canal. E o tema do vídeo hoje, galera, vai ser como aprender outros idiomas sem estudar. Esse vai ser o tema do vídeo hoje, galera. Galera, eu aqui no canal, eu recebo muitos comentários de pessoas dizendo que estão estudando inglês para vir para os Estados Unidos. As pessoas estão lá no Brasil, começaram um curso de inglês, e quando eles estiverem bem, eles vão mudar-se para os Estados Unidos ou para qualquer outro país, ou talvez até outro idioma. Hoje eu vou ensinar para vocês como aprender outros idiomas sem estudar e de uma maneira 23 vezes mais rápido do que você estudar no Brasil. Repete comigo, 23 vezes. Você vai aprender 23 vezes mais rápido do que outras pessoas. Tem pessoas que pensam que quando eles mudarem para os Estados Unidos, eles vão aprender inglês rápido. E tem pessoas que pensam que indo à escola no Brasil, vão aprender inglês rápido também. O que acontece no Brasil é o seguinte: eu conheço muitas pessoas que aprenderam inglês indo em escola no Brasil, mas demoraram anos. O problema do Brasil é o seguinte: você aprender inglês no Brasil, você vai estudar 1 hora durante todos os dias. E isso, se for todos os dias, vamos dizer que são 3 vezes por semana. Mas vamos falar que seja todos os dias. Você está estudando 1 hora por dia. Quando você sai da escola, ninguém fala o que você acabou de estudar. Você estudou por 1 hora e depois você vai ter 23 horas do seu dia escutando o idioma do seu país, vamos dizer, português. Você foi para a escola de inglês, estudou durante 1 hora e quando você saiu, 23 horas você escutou português. Foi lá, estudou aqueles ensinos meio chato, né? Principalmente para quem não gosta de estudar. Falando de Londres, do Big Bang, sabe como? E principalmente quem não gosta de estudar. Quando você sai na rua, né, depois de sair da escola no Brasil, você liga o rádio, aí tá lá música brasileira, seus amigos brasileiros, na sua casa falando português também. Então, de que maneira você pensa que você vai aprender? Você precisa de anos e anos para poder aprender. Então, se você pretende aprender para vir morar nos Estados Unidos, começa a fazer seus planos para daqui 10, 7 anos. Hoje eu vou ensinar para vocês vários caminhos de aprender outros idiomas, mesmo sem estudar. Eu vou dar um exemplo para vocês, pessoas que se mudaram para os Estados Unidos e que não aprendem inglês também não. Vamos dizer, esse é o típico brasileiro. É o que acontece com muitos brasileiros quando vêm para cá. O cara vem para os Estados Unidos, ok? Ele veio aqui pela Flórida, vamos colocar assim, através de algum amigo brasileiro que ele tem aqui. Então um amigo falou para ele: ó, vem pra cá, eu tô morando aqui, eu te ajudo e tal. Aí ele começa a dividir o apartamento com outros brasileiros. Ok? Então, nesse apartamento, algum dos meninos lá consegue um trabalho para ele com algum outro brasileiro que tem uma companhia de construção, de pintura, de colocar gesso, de mudanças.
Então o dono dessa empresa fala assim pra ele, ó, tá bom, você vai trabalhar pra mim, eu passo te pegando lá na padaria brasileira. Aí o cara, legal, pá. O cara vai pra padaria brasileira de manhã, fica lá esperando, toma um café, come uma coxinha, um pão de queijo e tal. Aí começa a chegar outros brasileiros, bate um papo com outros brasileiros e tal. Aí vai e trabalha 8 horas com outros brasileiros. Aí depois do trabalho, né, já ele fez aquela amizade já com outros brasileiros. Aí o cara falou, pô, mas tá rolando um torneio de futevôlei aqui. Pô, eu adoro futevôlei, lá no Brasil, jogava, pá, não sei coisa. Vou lá na praia. Aí chega no torneio de futevôlei, quem são? Tudo brasileiro. Aí o cara chega, joga, tal, pô, eu preciso treinar, eu preciso vir mais dias aqui e tal. Então ele começa a levar a vida assim, né? Aquela vida, mora com os brasileiros, na casa tem a TV Globo, o cara trabalha para um brasileiro, ele se encontra na padaria, lá ele encontra com outros brasileiros, depois do trabalho ele vai lá na praia jogar um futevôlei, e lá ele acaba conhecendo uma brasileira também, e começa a namorar uma brasileira daqui também. E depois, né, ele fica sabendo que aqui tem grupos de pagode, ele fala, pô, eu toco, tal, pô, vem pra cá, a gente tá precisando de um cara que toca, tal. Ele começa a tocar em grupos de pagode aqui também. Então a vida dele toda é brasileira. Eu não critico, porque na verdade, muitos amigos meus são assim, fazem isso, né? Mas eu quero mostrar hoje pra vocês um exemplo de uma pessoa que nunca vai aprender inglês. Eu vou mostrar vários caminhos pra vocês aqui. Existe o caminho se você quer aprender rápido. Existe o caminho se você quer levar a vida como eu tô explicando aqui pra vocês. Então, né, esse é o típico brasileiro. O cara chegou, convive só no meio de brasileiros. Aí quando você vai conversar com eles, você fala, pô, cara, ó, o tempo tá passando e você tá se atrasando aqui. Você veio para os Estados Unidos, você não tá no Brasil. E se você queira que a sua vida melhore aqui, você precisa aprender a cultura daqui, o inglês. Você precisa entrar mais no país. E geralmente eles dão exemplo de outras pessoas que estão ali. Não, olha lá no futebol, todo mundo fala inglês. O que acontece é que às vezes esse exemplo de pessoas que ele te dá são pessoas que foram criadas aqui, foram pessoas que foram para a escola, vieram pequeno para os Estados Unidos, são filhos de brasileiros, alguns nasceram aqui, ok? É diferente da situação desse cara que já vem um adulto para cá. Passa 10 anos, ele viveu aquela vida muito boa aqui e tal, pá, mas a vida dele não mudou do dia que ele entrou nesse país para 10 anos depois. A maneira que eu quero ensinar hoje para vocês, se você não gosta de estudar para aprender outro idioma, você pode ser o cara mais burro do mundo, você vai aprender outro idioma. Hoje eu trouxe um burro para ensinar como aprender outros idiomas. O burro sou eu. Eu não gosto de estudar. E eu aprendi outros idiomas e vou mostrar uma maneira divertida de aprender outros idiomas para vocês. Eu detestava essas escolas de inglês onde você entrava e começava a falar de Londres, o Big Ben, Bob, sabe? Como aquela sempre a mesma conversa. Era super chato o ensino, cara. Dava até sono. Por isso eu falo para as pessoas, não estudam no Brasil. Além de o ensino ser chato, o método ser chato, você vai estudar 1 hora e você vai viver 23 horas no outro idioma. A maneira que você vai aprender outro idioma é você falando esse idioma 24 horas por dia. Lembre-se, você já sabe o português. Você nunca vai esquecer o português na sua vida. Isso está gravado na sua mente e não tem quem tira daí. Você precisa parar com o português, né? Primeiro você precisa mudar, você precisa morar no exterior, em qualquer lugar, Japão, em qualquer lugar. O método que você vai usar
é o mesmo método que você usou para aprender o seu primeiro idioma. Lembre-se que quando você nasceu, você não foi para a escola. Você começou a aprender a falar e quando você chegou na escola, você já sabia falar. Engraçado, né? Você já sabia falar e você foi para a escola estudar português ainda. Porque aí é o método que vai. Você primeiro precisa aprender a falar. Quando você vai na escola, eles já de uma vez te dão um livro, caneta, caderno, escreve aí, tá ligado? Quem vai aprender desse jeito? Você primeiro precisa aprender a falar. Existe uma frase que essa frase dá certo em tudo. A prática faz o maestro. Quanto mais você exerce a mesma função todos os dias, você aprende. Você pode ser o cara mais burro do mundo. Você pode nunca ter estudado em sua vida. Se todo dia você fizer a mesma coisa, você aprende. Tá entendendo? Tem pessoas que têm mais facilidade em aprender as coisas. E tem pessoas que demoram mais. Mas se você todo dia fizer a mesma coisa, você aprende. Então o jogo é você não fazer o que você já sabe. É você todo dia estar em uma escola, 24 horas na escola, falando outro idioma 24 horas. Você pode falar espanhol, você pode falar o inglês, você pode falar o francês. Pô, mas Gilma, eu não sei falar nada. Aí é que tá. A necessidade de se comunicar te vai forçar a aprender mais ainda. Porque você vai ter que buscar como pedir. Sabe, pô, como é que eu falo pra essa pessoa isso? E a repetição de todos os dias, você vê aquela pessoa te cumprimentando, falando bom dia pra você em outro idioma. Você, pô, mas o que significa isso que eles me falam todo dia? Aí alguém vai te falar, aí você vai perguntar pra alguém, pô, mas eles todo dia passam e me falam isso. Aí o cara vai falar pra você, ó, isso é bom dia. Aí você, pô, legal, como é que fala? Pá, bom dia, eu vou começar a falar pra todo mundo. Aí você começa todo dia a dar bom dia pra todo mundo. No outro idioma, no japonês, no inglês, no espanhol. E já isso acaba se tornando normal. Aí depois você precisa, pô, mas como é que eu peço um café? Como é que eu peço isso? Aí todo dia você vai repetir o mesmo. E isso vai entrando. Então você vai criando um vocabulário de palavras. Tá entendendo? O que vai acontecer se você nunca for para a escola? Aí você vai chegar, você vai montar frases. Você vai pegar palavras que você aprendeu. Pô, eu sei falar café, eu sei falar bom dia, eu sei falar isso, eu sei. Aí você vai juntando as palavras, mas geralmente você não está falando da maneira correta. Aí é onde entra a escola. Porque na escola você vai aprender a parte da gramática, você vai aprender a escrever, você vai aprender a ler. E você vai aprender... passado, presente, futuro, tudo isso vai ser muito importante, que você vai ter muita dificuldade se você não for para a escola. Mesmo assim você pode aprender. Então o grande segredo é você usar o mesmo método que você usou para aprender o seu primeiro idioma, o português. Você saiu da barriga da sua mãe e você não sabia falar nada. Então todos os dias você escutava falar papá, mamãe, pai, mamãe. Você não falava direito no começo? Eles falavam papai, mamãe, e você falava papá, mamá. Com o tempo, você foi, de tanto você escutar e tentar falar, você foi melhorando. Você sabia falar ônibus quando você era criança? Não, né? Ninguém sabia falar ônibus quando era criança. Mas de tanto as pessoas te corrigirem, você foi aprendendo. Você foi crescendo todos os dias. Lembre-se que você estudou português até a 8ª série, cara. Você já tinha 15 anos, grandão lá, você ainda tinha aulas de português. Sempre aprimorando. Mas desde que você era pequeno lá, que você tinha 4 anos, já você conseguia falar. Você se comunicava já. Os outros idiomas, o inglês, vai ser igual. Você vai aprender no começo a falar, talvez não de uma maneira correta, talvez você não saiba escrever. Talvez você fala tudo em presente, você não sabe falar em passado, futuro, tá ligado? Isso acontece, isso é normal. Mas com o tempo, isso você vai melhorando. Primeiro você precisa ter um vocabulário de palavras. Você precisa aprender a falar vários tipos de palavras para você juntar. E a dificuldade é o seu aliado. A dificuldade em você não saber e ter que se comunicar, isso te vai ajudar muito.
Porque todo dia você vai estar perguntando, pô, como é que fala isso? Como é que fala aquilo? E todo dia você tendo essas mesmas dificuldades, cada vez vai entrando mais. Eu lembro que é engraçado que às vezes você aprende, você já tá falando bem, e às vezes você vai num dentista, por exemplo, né? Aonde você nunca vai. Aí você chega no dentista e fala, pô, mas eu já falo inglês, pá, tá bom, o dentista é americano. Aí quando você chega lá, você não entende nada. Por que aconteceu? Porque lá a conversa que você vai ter com o dentista são palavras, são tipos de conversa que você nunca teve, né? Ou que você não tem diariamente. Então você vai ter um pouco de dificuldade. E é engraçado que você começa a ver isso. E com o tempo você vai notar que você vai começar a falar sozinho com você mesmo nesse idioma. Aí é quando você começa a evoluir mais ainda. Sabe quando você tá sozinho num lugar e você começa a falar sozinho com você mesmo nesse outro idioma, vamos falar em inglês. Você, pô, eu tenho que lavar minha roupa, eu tenho que terminar de lavar meu carro, tal. E tudo isso você está pensando em inglês. Então aí você começa, sabe? É o que eu tô falando pra vocês. Vocês vão estar 24 horas estudando. Vocês estão 24 horas em uma escola. E é super, super, super agradável. Não tem aquela coisa de Londres, Big Ben, tá ligado? Aquele ensino chato pra caramba. Você vai estar super contente de estar aprendendo, se comunicando. Você vai querer falar com todo mundo, tá ligado? Você vai querer cumprimentar todo mundo. É super da hora. Tá entendendo? Você vai falar errado, as pessoas vão gostar. As pessoas, sabe? Principalmente se você é um cara que não tem vergonha. Você vai estar falando errado, as pessoas... você vai chegar a falar... Você vai chegar a falar, ó, eu fui no piquenique. Aí a pessoa, piquenique? Que é piquenique? Aí é por causa da sua pronúncia. Você não se preocupa tanto com a sua pronúncia no começo, com o seu sotaque. Isso tudo é um processo normal. A princípio você tem que começar a se comunicar. Depois, com o tempo, mais evoluindo, você vai entrando na parte onde você vai para a escola, onde você tem que se comunicar, ter um sotaque melhor, né? Mais claro, para as pessoas entenderem. Então tudo é um processo, tá entendendo? Mas se você viver aquela vida que eu comecei no vídeo aqui, do brasileiro que chegou aqui morando com brasileiro, você pode morar, vamos dizer, ó, eu tô indo, eu vou morar com brasileiro, você pode morar. Mas quanto mais você meter outro idioma na sua vida, mais rápido você vai aprender. Se você meter outro idioma na sua vida 23 horas, 24 horas, são 24 vezes mais rápido que você está aprendendo do que uma pessoa que está estudando lá no Brasil. 1 hora e saindo... É difícil, cara. Se você estudar 1 hora e você sair e começar a escutar português o dia inteiro, meu irmão, você tem que ser muito bom de estudo para você aprender. Isso ainda demora alguns anos. Agora, você morando em outro país, meu irmão, em meses, uma pessoa com facilidade aprende mais rápido, é claro, mas até a pessoa que não aprende nada vai aprender. A dificuldade vai ajudar muito. Se você se sente com dificuldade, esse é o seu maior aliado. Isso é o que te vai ajudar a aprender outros idiomas. E... eu acho que eu tô meio perdido aqui, galera. Então, não pensa que você não pode aprender. Tu sabe, a única coisa que você tem que fazer é se desligar do que você já sabe, que é o português, sabe? Você não pode vir para os Estados Unidos e ver Rede Globo, morar em apartamentos com muito brasileiro. Vamos dizer que você tem que morar, ok, mas você tem que mudar em outras coisas. Trabalhar com brasileiros vai te dificultar mais. Ah, mas eu consegui o trabalho, tá bom, fica aí. Mas você tem que entender que quanto mais você sai, mais rápido você vai aprender outro idioma. Muitos dos meus amigos, deixa eu explicar uma coisa pra vocês. Muitos dos meus amigos, eles gostam de viver assim. Eu não critico. Eu tenho uns amigos aqui que eles moram aqui 10 anos, eles não falam outro idioma, cara. Às vezes eu vou jogar futebol com eles, eles me perguntam, pô, Gil, como é que fala quarta-feira em inglês? Como é que fala quarta-feira em espanhol? Eu falo pra eles, ó, é assim. Mas eu fico pensando, cara. Eu falo, caraca, o cara não sabe falar quarta-feira? Tá ligado? Mas eles gostam desse estilo de vida. Eles gostam de estar na rede do futebol, eles gostam de estar na padaria comendo pão de queijo, eles gostam de ver a Rede Globo. É o estilo deles, tá ligado? Eu só tô mostrando os caminhos mais rápido pra vocês aqui, tá ligado? O cara que veio
começou a morar em uma cidade mais americana, começou a trabalhar com um americano, tem uma namorada americana, meu irmão, esse cara vai evoluir muito mais rápido, tá ligado? 10 anos depois, você coloca os dois lado a lado, você vai ver que a vida do que chegou aqui e levou, a vida tá igual. O outro, cara, o cara já tá bem, já tem um bom trabalho, tem uma empresa, tem isso, tem aquilo, porque ele se desenvolveu mais. Tá entendendo? Lembre-se, você não tá morando no Brasil e aqui você precisa entrar na outra cultura. Não só aqui, como em qualquer outro país. A cultura da onde você mora, sabe? Você não pode sentar aqui com uma pessoa e querer falar de Faustão, querer falar de... o caldeirão do Hulk, tá ligado? Ninguém entende o que você tá falando, tá ligado? Você precisa entrar na cultura deles aqui. Então, esse é o maior conselho. Você não gosta de estudar, você é burrão. Aqui tá um exemplo, o melhor exemplo para você poder aprender outros idiomas é dessa maneira, convivendo 24 horas com outro idioma. Vocês no futuro vão lembrar de mim se vocês fizerem isso. Valeu, galera? Espero que estejam gostando dos vídeos. Não se esqueça de se inscrever no canal, deixar o joinha de vocês e até o próximo vídeo, galera. Um abraço e tchau, tchau!